Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo essa live. Nós trouxemos a convidada Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciências e microbiologista da USP, para responder algumas perguntas sobre a pandemia, ciência, enfim. Espero que vocês gostem e boa live. Olá pessoal, boa tarde. O tema da nossa live de hoje é Covid-19 e pseudociências. Vão se acomodando aí, que já já a Natália entra e aí a gente já começa. Tem bastante perguntas sobre a Covid-19, a hidroxicloroquina. Deixa eu convidar ela aqui. Esperar um minutinho aqui que ela já vai entrar. Sejam todos bem-vindos aí. Misericórdia. A Natália já chegou, vamos convidar ela aqui. Ei! Aê, deu certo. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem. Tá muito frio por aí? Tá, esfriou pra caramba. Aqui esfriou, mas eu tô fechadinho no quarto aqui. Bom, o tema da nossa live de hoje é pseudociências e Covid-19 e como isso prejudica a vida das pessoas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Natália por ter aceito o convite aí, participar desse nosso bate-papo e enriquecer o nosso conhecimento aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, onde você fez graduação, mestrado, doutorado. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Bom, eu que agradeço o convite, Brito. É um prazer para mim poder dividir isso tudo, esse momento com vocês. Eu sou bióloga, sou doutora em microbiologia, em genética de bactérias. Eu fiz meu doutorado e meus pós-docs no Instituto de Ciências Biomédicas, aqui na USP, em São Paulo. E eu trabalho hoje como pesquisadora colaboradora na Universidade de São Paulo, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, no Departamento de Microbiologia do ICB mesmo, do mesmo instituto onde eu dediquei aí os meus últimos 20 anos. E, em paralelo a isso, eu tenho um projeto de comunicação pública da ciência, que é o Instituto Questão de Ciência, onde eu estou presidente agora. E o Questão de Ciência foi criado com o intuito de promover políticas públicas baseadas em evidências científicas. A gente sentia muita falta, um grupo de 4 fundadores do IQC, que sentia muita falta de uma representatividade institucional para realmente fazer a ponte entre academia e governo e parlamento, né, para que os nossos parlamentares pudessem se embasar em evidência para fazer políticas públicas e para legislar, e os membros do executivo também pudessem. A gente tinha esperança de que eles pudessem se embasar em evidências científicas para fazer políticas públicas. Isso ainda não aconteceu, mas eu acho que a gente chega lá, o Instituto é novinho, a gente tem só um ano, né? E a gente nunca esperou ter um governo tão anti-ciência quanto o atual. Então, a gente chegou num momento onde nós somos muito necessários, mas também muito ignorados pelo poder público. Então, é nesse cenário que a gente está agora. Então, eu tenho o IQC há 1 ano e meio, mais ou menos. Ele foi fundado no final de 2018.
e desde então a gente tem tentado atuar junto com instâncias do governo, e também a gente faz um trabalho bastante grande de comunicação da ciência para a sociedade. Então a gente tem uma revista, chama Revista Questão de Ciência, quem quiser dar um Google, vocês acham a gente bem fácil. E a gente tem feito também eventos, agora todos virtuais, claro, como esse também faz parte, né? Para a gente conseguir levar essa mensagem para mais pessoas, da importância de que as políticas públicas sejam baseadas em evidência e não em achismo. Na nossa revista, o tipo de comunicação de ciência que a gente faz não é sobre a beleza da ciência, isso já tem muita gente boa fazendo. O nosso foco é mostrar como a ciência impacta decisões do dia a dia. E por que o nosso conhecimento científico faz com que a gente também tome decisões que às vezes não são baseadas em evidência, como, por exemplo, a decisão de não vacinar os filhos, ou o medo de comprar um alimento no mercado porque não é orgânico, ou porque é transgênico, ou achar que o aquecimento global é tudo mentira e não é causado pelo homem, então não preciso tomar nenhuma atitude. Então, essas decisões que impactam diretamente a vida e o comportamento do cidadão são o nosso foco quando a gente comunica a ciência. Acho que é isso, Brito. Perfeito. Eu já vou fazer uma pergunta da Cibele aqui, que é quais foram e quais são os desafios ou os maiores desafios da divulgação científica? É fazer a ciência ser compreendida. Eu acho que todo mundo fala muito, né? Mas as pessoas têm tanto acesso à informação, como é que elas acreditam em tanta bobagem? E acho que, primeiro, é justamente por causa do acesso à informação, que é muito fácil, porque o acesso à desinformação ele é igualmente fácil e muitas vezes muito mais atraente. Essa nossa inabilidade como cientistas, por falta de treino mesmo, não por falta de vontade, nós não somos preparados para isso. Essa inabilidade em explicar como a ciência funciona e a nossa tradição educacional no Brasil de ensinar a ciência como um prato feito, né? Toma aí, a Terra é redonda. Falou? Falou. Sabe? E você me explica como que os cientistas chegaram nessa conclusão, isso torna muito fácil as pessoas se atraírem, por incrível que pareça, para movimentos como o da Terra plana. Porque eles vêm cheios de argumentos e de demonstrações de como que eles sabem disso. E a gente não, a gente ainda insiste em ensinar a ciência como se ela fosse um corpo de conhecimento fixo e que é assim. Então, eu acho que esses dois fatores, né? O jeito como a gente educa as nossas crianças e jovens é um jeito muito defasado, em termos de mostrar como a ciência funciona, e quando a gente se comunica com a sociedade também. Então, geralmente, as matérias sobre ciência, elas são assim, foi descoberto um novo medicamento maravilhoso que vai revolucionar a vida da população. Bem sensacionalista, né? E assim, sem conteúdo científico. Então, assim, como foi descoberto, em que fase que está, a gente já vai poder usar ou é para daqui a muitos anos? Então, esse tipo de informação nunca acompanha, ou raramente acompanha a notícia. Então, o jeito como a gente comunica a ciência precisa mudar. E uma parte precisa partir da academia. Eu não acho que é responsabilidade de todo cientista. Eu não concordo com essa de que todo cientista devia fazer divulgação. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que está preparado, e não é obrigação do cientista. A obrigação do cientista é fazer ciência. Mas a gente precisa dar ferramentas para aqueles que querem poderem fazer. Certo. Então, precisa ter algum tipo de reconhecimento institucional para quem se dedica à divulgação. Então, aquele docente que quer escrever um livro, ele não consegue, porque ele tem um monte de reuniões que ele tem que participar, aluno que ele tem que orientar, e não sobra tempo para isso. E se por acaso ele pega as noites, madrugadas e finais de semana e escreve o tal do livro, o reconhecimento institucional que ele tem para isso é zero. Não conta ponto no Lattes, não conta ponto em concurso, ele não recebe mais por isso. Qual é o incentivo que a gente tem para fazer? Né? Entendi. Outra pergunta da Cibele é como surgiu a necessidade de fundar o Instituto de Questão de Ciência?
surgiu justamente por causa da falha de comunicação da ciência que estava levando a políticas públicas desastrosas. Os 4 fundadores do Instituto Questão de Ciência, nós nos conhecemos na época da pílula do câncer, da fosfetanolamina, não sei se vocês se lembram. Eu lembro. Saiu até na FAPESP, né, na revista. Foi no final de 2015 e foi, sabe, foi uma coisa que escapou do controle de um jeito que todo mundo que já trabalhava com comunicação de ciência na época ficou de cabelo em pé. Porque uma história completamente amalucada como aquela, um professor maluco da USP São Carlos que diz que descobriu a cura do câncer e de repente a história escala de um jeito que vai parar no Supremo. E a Dilma sancionando uma lei para autorizar a venda da pílula do câncer e sabe, liminares na justiça obrigando a USP a produzir a pílula do câncer. Então, assim, foi uma loucura tão grande que nessa época a gente se conheceu e falou, olha, não dá para brigar com isso de forma individual, como pessoa física, com blog, sabe? A gente precisa criar um instituto, uma associação, alguma coisa muito mais profissional e robusta para conseguir lidar com esses problemas. E que bom que a gente fez, né? Porque, assim, desde então a coisa só piorou. Uma iniciativa muito boa essa daí. Você consegue imaginar qual será a maior batalha da ciência após a pandemia? Continuar trabalhando nas coisas que interessam. Eu acho que a maior batalha da ciência é não funcionar no susto. A gente funciona em soluços. Isso aconteceu para SARS, isso aconteceu para MERS, sabe? Em 2002 a gente teve SARS. Por que pararam as pesquisas de vacinas e medicamentos para SARS? Depois, em 2012, a gente teve MERS. Em 2015, a gente teve MERS de novo. Se a gente não tivesse parado as pesquisas, será que hoje a gente já não teria uma vacina que seria facilmente adaptada para a Covid-19? Ou um medicamento, um antiviral mais genérico? Né? Ebola, quantas vezes a gente teve ebola? Cadê o nosso antiviral genérico para vírus de RNA, que estaria servindo agora para ebola, para SARS, para MERS e para o SARS-CoV-2? Então, eu acho que a gente precisa parar de funcionar em soluço. Cadê nossa vacina para dengue? Cadê nossa vacina para zika? Sabe, as epidemias acabam, se resolvem e a gente perde financiamento, a gente perde interesse, a gente para de fazer. E isso não pode acontecer. Então, a gente precisa ter continuidade na ciência. Uhum. E outra pergunta aqui do Daniel Gotige. Você acha que a religião tem algum papel, seja positivo ou negativo, quanto às atitudes das pessoas em relação à pandemia? Eu não tenho visto a religião interferir tanto quanto a crença em pseudociência, sinceramente. Eu acho que a religião não tem atrapalhado, eu não acho que a religião atrapalha no geral. Eu acho que a maior parte das pessoas é perfeitamente capaz de separar o que é crença religiosa pessoal e o que é ciência. Eu acho que tem alguns aspectos em que a religião atrapalha, que geralmente estão relacionados com o ensino de evolução nas escolas, e daí atrapalha mesmo, que é o pessoal muito radical criacionista. Mas durante a pandemia, eu não sinto nada desfavorável que venha de religiões. O que tá vindo realmente é crença em pseudociência, crença em cura milagrosa, né? Negação da ciência. Então, pessoas querendo sair do isolamento social, negando a ciência de que essa é a maneira mais efetiva de combater a pandemia. Eu não vejo grupos religiosos fazendo qualquer coisa contrária organizada. Certo. Uma pergunta do Pedro os pesquisadores brasileiros falham ao divulgar ciência? É uma obrigação acho que você já respondeu, né? Do docente fazer divulgação científica, se sim ou não? Pedro, acho que é exatamente o que eu falei. Falham, sim, porque não foram preparados para isso. Não gosto de fazer nenhum julgamento moral em cima disso. Todo mundo que fez carreira científica, eu, durante todo o meu doutorado e pós-doc, nunca ninguém me falou que eu ia ter que comunicar ciência. Então, e isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa mudar. Então, aqui no ICB, na USP, eu dou um curso de comunicação pública da ciência para pós-graduação.
Os meus alunos não querem fazer comunicação de ciência, eles não querem ser jornalistas, nem youtubers, eles não estão preocupados com isso, eles querem fazer carreira científica, mas eles assistem o meu curso porque eles entendem que é obrigação deles, como cientistas, estar preparados para comunicar a ciência e para defender a ciência, porque em algum dia eles vão ter que dar uma entrevista, eles vão ter que falar em público e podem chegar neles perguntas como, né, o que você acha do movimento anti-vacinação, ou por que eu devo vacinar meus filhos, você me garante que vacina é segura, mesmo que isso não tenha nada a ver com a área de pesquisa deles. E eles precisam estar preparados para responder. Então, nisso a gente pode ajudar a formar novos cientistas que já tenham essa outra mentalidade da importância de saber se comunicar com a sociedade, e que isso não quer dizer que esse é o papel dele, que ele vai continuar sendo cientista, mas é uma habilidade que ele precisa desenvolver. E, como eu falei, não acho que deve ser obrigatório. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos institucionais. Por exemplo, que tal criar um mecanismo de crédito na pós-graduação para o pós-graduando que faz um trabalho de comunicação científica? É um trabalho que ele está fazendo para a sociedade. Tem que cumprir um monte de créditos de matéria. Por que a gente não pode destinar 2 ou 4 créditos para alguém que faça um bom trabalho de divulgação? Eu acho que esse tipo de incentivo é o que está faltando na universidade. Certo. Niara Duarte pergunta como tornar a divulgação científica mais acessível para aqueles que tiveram um conhecimento de alguma forma barrado? Acho que não tem muita receita de bolo. O conteúdo científico ele tem que estar disponível. E para isso a gente tem, por exemplo, a revista Questão de Ciência e mais um monte de canais de YouTube que fazem um bom trabalho, outras revistas de divulgação. O importante é que exista um conteúdo científico online que faça o contraponto quando alguém dá um Google em vacinas, por exemplo, vacinas seguras, e cai num monte de site anti-vax. Ela precisa cair nos nossos sites, ela precisa cair nos nossos canais, ela precisa encontrar um contraponto. Então, essa é a única maneira da gente conseguir fazer a informação correta circular. Certo. O Vitor Barra, ele fez uma pergunta: qual é o papel da divulgação científica no combate às pseudociências? É exatamente esse, é fazer o contraponto, é ter certeza que quando a pessoa pesquisa homeopatia, ela não vai cair só nos sites que fazem marketing de homeopatia ou na Sociedade Brasileira de Homeopatia. Não, ela vai cair na revista Questão de Ciência também, ela vai cair num vídeo no YouTube que explica que a ciência, né, o que a ciência diz sobre isso. Então, a gente precisa ter conteúdo disponível. E, principalmente, esse conteúdo, não adianta também a gente ter um conteúdo falando assim, homeopatia é coisa de retardado, só imbecil acredita em homeopatia. Não, a gente tem que explicar o que é, a gente tem que explicar por que a gente sabe que não funciona, e a gente tem que explicar como a ciência chega nessas conclusões. Então, isso é muito importante, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas a informação está lá. Mas se a informação está lá de uma maneira que não é facilmente compreendida pela maior parte da população, não adianta nada. Uma vez eu estava numa festinha de criança da minha filha e surgiu o assunto de homeopatia, porque eu estava numa rodinha com amigas e uma delas falou, uma das crianças estava lá com uma alergia e ela comentou, sabe o que é bom para isso? Homeopatia. Né? E daí eu perguntei, eu falei, vocês sabem o que é homeopatia? Né? E elas fizeram uma cara assim, eu falei, olha, a homeopatia é baseada em 2 princípios, o similar cura similar, as diluições infinitesimais, e eu fui explicando o que era. E no final, uma delas virou para mim e falou assim, não, peraí, então esse treco só tem água, é isso? Eu falei, E daí ela falou, nossa, mas isso é ridículo, eu não sabia. Então é isso, sabe? Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que elas estão usando. Ninguém explicou, ninguém se deu o trabalho de explicar. Eu vi no YouTube que você tinha feito uma palestra lá no TED, que você fala sobre a banana, os shampoos, né? Foi Cadê os cientistas nessa época? Você falou para falar para a população que essas coisas não funcionam e são pseudociências e pode ser prejudicial. Porque muitas
muitas vezes o cientista parte desse princípio de que bobagem, sabe? A história da banana foi muito para fazer isso, porque era ridículo, entende? Tava rolando na internet, sabe, uma notícia de que banana com manchas cura o câncer, né? Quando ela fica com manchas pretas, né? Então, banana com manchas cura o câncer, porque essas manchas são fator de necrose tumoral. Né? E daí eu falei, gente, sabe, a maior parte dos cientistas olha para isso e fala assim, deixa, ninguém vai morrer de comer banana. E não vai mesmo, né? Mas a pessoa que acredita nisso, ela vai desenvolvendo um modo de pensar que é completamente irracional. E daí, facilmente, a pessoa que acredita na banana é a pessoa que vai acreditar no movimento anti-vax amanhã. Então, é esse o perigo. A gente não está ensinando as pessoas a pensarem de forma racional. Quando a gente fala, deixa, se eu puder... Oi, perdão. Né? Quando a gente fala de DNA, perdão, voltei. Imagina. Né? E de banana, e a gente acha que, que mal que faz a pessoa comprar shampoo com DNA, sabe? Mas é por isso, é porque a gente não está aproveitando essas oportunidades para ensinar pensamento crítico. E daí depois a gente tem consequências. Verdade. Você acha que as pseudociências, né, aquelas que já estão se enraizando no SUS, é gastar dinheiro público, o dinheiro nosso, né, com essas pseudociências? O que você acha sobre isso? Com certeza, é o que a gente mais defende no Instituto Questão de Ciência. Antes da pandemia era a nossa maior briga. A gente tem 29 modalidades de medicina alternativa no SUS, todas pagas com o nosso dinheiro. Isso inclui aberrações do tipo aromaterapia, constelação familiar, apiterapia, que é terapia com abelhas, florais, gelterapia, que é basicamente um banho de lama. Sabe, tem coisas bizarras que estão sendo financiadas com dinheiro público, quando a gente sabe que o nosso SUS, que é um orgulho nacional, está faltando luva no SUS. Sabe? E a gente está pagando aromaterapia e floral. Né? Então, é um belo desperdício de dinheiro público. E muita gente, eu já ouvi o argumento de mas é tão pouquinho que vai para as medicinas alternativas, que tem? Eu falei, enquanto faltar luva, qualquer valor maior do que zero é demais para isso. Agora vamos para as perguntas do Covid-19 e a primeira Vamos lá. É do Alessandro. O uso de hidroxicloroquina está dividindo a comunidade médica. Essa droga tem eficácia para tratar pacientes da Covid-19? Não. A gente já tem diversos trabalhos científicos publicados nas melhores revistas de medicina, que são a Lancet, o British Medical Journal, o New England Journal of Medicine. E todas essas revistas, o JAMA, né, já mostraram trabalhos feitos com uso precoce, em fase grave, e não funciona. São trabalhos bem conduzidos que mostram claramente não só que a hidroxicloroquina não funciona, como ela traz um risco cardíaco sério. O último trabalho que foi publicado ontem na Lancet é um trabalho retrospectivo que analisou 90 mil pacientes, desses 15 mil tomaram hidroxicloroquina, não encontrou benefício nenhum e encontrou um aumento da mortalidade devido a arritmias cardíacas provocadas pela hidroxicloroquina. A gente tem trabalhos publicados com modelo animal que mostraram claramente que não funciona em nenhuma fase da doença, seja profilática, precoce, né, na fase de casos leves ou moderados ou em casos graves. Então, a gente já tem evidências robustas publicadas nas melhores revistas que mostram que não funciona. E as evidências que a gente tem que poderiam mostrar que funciona são publicadas em revistas ruins, com um monte de falhas metodológicas e cheias de vieses. Aquela lista de 50 papers que é apresentada aí como evidência, a gente publicou ontem na revista Questão de Ciência uma análise de um por um. E é uma piada aquilo. Nessa mesma lista de 50 papers, tem paper falando que não funciona. E eles usam isso como evidência de que funciona. Ou seja, o grupo favorável à hidroxicloroquina, além de tudo, é desonesto.
Eles simplesmente jogam um monte de evidências e de referências porque eles sabem que a maior parte da população não vai checar as referências. A maior parte da população vai simplesmente se impressionar com o número de referências que tem lá. Então, é muito difícil você defender ciência num cenário extremamente politizado, onde ciência é a última coisa que está sendo discutida. Realmente, essa discussão é política. Certo. O Vitor Barra pergunta quais são as lições que nós vamos aprender com o Covid-19? Acho que várias. Primeira, de que a pesquisa científica precisa ser duradoura e perene, ela precisa ser constante. É isso que eu falei no começo, que a gente não pode funcionar no susto. Segundo, que para isso a gente precisa de financiamento. O Brasil está completamente despreparado para enfrentar uma crise desse tamanho, muito por causa de falta de investimento em ciência. Nós não temos institutos de pesquisa equipados adequadamente para fazer testagem em massa, universidades equipadas adequadamente, pessoas com capacidade técnica em número suficiente para fazer as testagens adequadas. Nós não temos pós-graduandos e pós-docs que saibam manipular amostras de RNA em número adequado no Brasil inteiro para dar conta de fazer uma testagem em massa, por exemplo. E um dos motivos que nós não temos é porque a gente cortou a bolsa deles, né? Então, assim, se a gente não, se o Brasil não acordar para a importância do investimento em pesquisa científica, isso só vai piorar. E eu acho que as outras lições que a gente tira são justamente sobre o perigo de politizar a ciência, o perigo das curas milagrosas, o perigo dessa falta de comunicação, sabe? Porque a gente nunca deu muita importância para uma comunicação sólida da ciência e, de repente, a gente finalmente vê o risco que isso traz. Durante a pandemia, esse risco é exacerbado. Não é que ele não existia antes. Pensa que antes disso a gente já tinha um movimento anti-vax que fez ressurgir doenças como sarampo. Que já estava erradicada, né? Que já estava praticamente erradicada. Então, assim, não é que isso é novo, mas eu acho que isso se torna evidente com a pandemia. E, tragicamente, tem um lado bom nisso, que é de repente, as pessoas perceberem como essa comunicação é importante. Uhum. Eu tenho visto aí nas redes sociais médicos, eu não vou citar aqui quem são, mas eu pesquisei, eles defendem o uso da hidroxicloroquina, né? Inclusive uma médica muito famosa, eu fui, vi, ela tem Lattes, faz pesquisa na USP, e mesmo assim defende o uso da hidroxicloroquina. Representar uma coisa prejudicial para a nossa sociedade, porque, por exemplo, aí você vai criticar, né? Vamos supor que eu fale isso para um tio meu. Aí ele diz para mim, bom, mas ela é cientista, ela tem um puta currículo e ela defende isso, então quem que eu vou acreditar? Sim, eu acho que é exatamente aí que a gente falha como classe científica, como sociedades científicas, como sociedades médicas. Isso não pode ser passado para a população como uma briga entre iguais. Né? Não pode ser o médico brigando com outro médico, um microbiologista brigando com um médico. Né? A gente tem que mostrar que a posição é uma posição que é um consenso científico. E eu acho que isso está começando a acontecer agora. Então, você tem uma médica que defende a hidroxicloroquina, mas agora você tem a Sociedade Brasileira de Imunologia, que soltou uma nota repudiando a hidroxicloroquina. Você tem a Sociedade Brasileira de Infectologia. Você tem a Academia Brasileira de Ciências. Você tem a Sociedade Brasileira de Médicos Intensivistas. Você tem a Sociedade Brasileira de Médicos de Família. Então, quando as sociedades começam a se manifestar, você vê que a representatividade dos médicos e cientistas que concordam que esse medicamento não é uma boa aposta para a Covid-19, isso se sobressai à opinião de um médico, mesmo que seja um médico que tenha um super currículo. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa... E isso acontece, isso só aconteceu, na verdade, porque a situação escalou demais.
E isso é outra lição que a gente deveria tirar da pandemia, que a gente precisa parar de ser, desculpe a palavra, bundão, e se posicionar como sociedades e como classe científica quando uma coisa dessas aparece. Porque a gente sempre parte do princípio, como eu falei no meu TED, é o princípio da banana. Ai, deixa, que mal tem, não vai acontecer nada, daqui a pouco isso passa. Não é verdade. Não é verdade. A pseudociência tem uma propriedade de escalar e se tornar muito maior do que a gente consegue segurar se a gente não tomar atitudes precoces. Certo. É uma pergunta do João Pedro agora. Essa eu achei engraçado. Tá circulando no WhatsApp que alho, boldo e cenoura pode ajudar o corpo a combater o coronavírus. Essas fake news podem atrapalhar o tratamento das pessoas infectadas ou se a pessoa se contamina? Podem, porque uma pessoa que acredita nisso, ela começa a se sentir mal e em vez dela ligar para o médico, falar, olha, eu tô com esse sintoma, o que eu faço? Ela vai fazer uma sopa de alho com boldo, sei lá. E vai achar que tudo bem, né? Ou pior, ela pode querer, né, mesmo sem estar contaminada, fazer isso no dia a dia e achar que como ela está fazendo isso de forma profilática, ela está segura, então ela pode sair, ela não precisa observar as regras de isolamento social, ela não precisa usar máscara, pode criar uma falsa impressão de segurança. E é por isso que é tão importante combater, por mais às vezes engraçado que seja pra gente, a gente olha e fala, ai, que bobagem. É bobagem pra gente, não é bobagem pra todo mundo. O que você acha do uso o que você acha das políticas públicas do governo no combate à disseminação da doença? Terríveis! Do governo federal, terríveis. Os estados estão indo bem, mas a nossa sorte é ser uma federação e os estados terem autonomia para isso, porque se tivesse que seguir as diretrizes do governo federal, a gente estava todo mundo abraçando os outros e tomando cafezinho na esquina e tirando selfie, que é o que o presidente faz. Né? Então, são as piores possíveis. A gente tem o pior governo no pior momento da história do Brasil. Assim, é impressionante a incompetência do governo federal num momento como esse. Uma pergunta agora da Juliana. Temos vacinas candidatas já? Um monte. Tem muita gente trabalhando com vacinas, inclusive no meu laboratório lá no ICB. E tem várias vacinas que já estão na fase de teste clínico em humanos, algumas já dando respostas promissoras. Não é, mesmo vacina, eu acho que a gente tem que entender que não é uma bala de prata. Elas vão demorar um pouco para ficar prontas. Pode ser que mesmo quando elas fiquem prontas e aprovadas, elas não tragam uma super proteção. Não é sempre que logo de cara a gente acerta uma vacina que dá 90% de proteção. Às vezes a gente faz uma vacina que dá aí 50% de proteção. Vai ser útil de qualquer jeito. Mas é importante a gente também não ficar com essa esperança de que, final do ano vai ter vacina e pronto, acabou. Não, provavelmente não. Mesmo que no final do ano a gente tenha uma vacina, vai demorar para ela conseguir ser produzida em larga escala. Então, uma coisa é desenvolver tecnicamente a vacina, outra coisa é testar e produzir. Então, isso leva muito tempo, precisa de uma logística adequada, precisa de investimento. Então, é algo que provavelmente vai demorar um pouco mais do que a gente gostaria, mas acho que a boa notícia é que tem muita gente trabalhando com várias estratégias vacinais diferentes e, com certeza, a gente vai ter algumas vacinas boas no mercado em breve. Tem mais de 100 laboratórios trabalhando com vacina. Isso é muito bom, né? O investimento em ciência, né? A gente percebe que no Brasil ele cai, ele aumenta. Você acha que isso tem que se manter constante e sempre aumentar? Porque, por exemplo, num laboratório seu, vamos supor que você tenha uma quantia X para trabalhar, um dinheiro reservado para fazer a pesquisa, comprar equipamento e tal. Mas isso, de repente, o governo corta. E aí a gente tem meio que uma falha na ciência, vamos dizer assim. Sim, é o que tem acontecido, né? Não é possível fazer ciência sem investimento, sem insumo, sem pós-graduando, sabe? Não se faz ciência sem essas diretrizes básicas. Então, a gente precisa de mais investimento. Nosso investimento em ciência é muito baixo. Os países que mais investiram em ciência investem de 3% a 4% do PIB.
em ciência, como países como Coreia do Sul, Israel, mesmo Estados Unidos investe 2,5% do PIB. Né? É absurdo o que a gente faz no Brasil. A gente realmente cortou metade da verba, que já era uma verba baixa para a ciência, a gente cortou metade e continua cortando. Então, a gente precisa recuperar o investimento e a gente precisa aumentar o investimento se a gente quiser ser minimamente competitivo em ciência no cenário internacional e independente em ciência aqui. Porque o que a pandemia nos mostrou? Nós somos completamente dependentes do mercado internacional para compra de insumos e equipamentos. A gente não produz nada no Brasil. E por isso a gente não consegue desenvolver aqui os reagentes necessários para fazer o teste molecular para a Covid-19, por exemplo. A gente precisa importar tudo. E isso é algo que a gente só consegue mudar com um investimento pesado em ciência. Então, espero que depois a gente consiga recuperar e aumentar o investimento. Perfeito. Outra pergunta da Juliana. A população tem cobrado, acho que ela é alguma médica cientista, não sei. A população tem cobrado a resposta rápida da ciência. O que você acha disso? Pode cobrar o quanto quiser, não tem. Mas a gente tem que saber explicar isso para a população de uma maneira gentil. Né? E eu acho que é aí que entra realmente a nossa habilidade de conversar com a população. Né? A gente não dá respostas rápidas, a gente dá respostas baseadas em evidência. Respostas rápidas geralmente estarão erradas. E esse é o problema. As respostas rápidas, elas chegam na população, só que elas chegam em forma de profecia. Elas chegam sem baseamento nenhum, sem estarem baseadas em ciência. Então, elas chegam de forma messiânica. Olha aqui, um remédio que cura. Não, não é. Não é porque não foi testado. E quando foi testado, a gente percebeu que não era. Então, a resposta correta, a resposta baseada em ciência, ela é demorada, mas ela é precisa. Quando ela chega, ela realmente te dá a melhor resposta possível naquele momento com as ferramentas que você tem na mão. A ciência não é dogmática, ela não é dona da verdade. Ela te diz, olha, baseado nas evidências disponíveis, é isso que a gente sabe. Agora, a resposta rápida, ela é dogmática. Ela fala, nós temos certeza. Então, essa resposta geralmente está errada. Uhum. Eu vou abrir o chat aqui, tem 5 perguntas para... Vamos lá. Vamos abrir aqui. Uma pergunta da Mina da Física. Só lembrando, viu, gente? Às 18 horas nós temos live lá no perfil do Mina da Física. Sobre computação quântica. Bom, ela está perguntando o que podemos fazer para combater as pseudociências. É aquilo que a gente já conversou. A gente precisa ter conteúdo científico em linguagem adequada, disponível nas redes sociais para fazer o contraponto. Esse conteúdo precisa estar disponível em todos os formatos, em texto, em vídeo, em pílula de Instagram, em mensagem de WhatsApp. A gente precisa ir onde a pseudociência está. E a gente precisa fazer o contraponto. Sabe uma coisa que eu ia comentar contigo? É que nos grupos onde eu estou, né, por exemplo, grupo de família, às vezes algumas pessoas em particular, eu recebo tanta mensagem de pseudociência, dá uma vontade de sair do grupo, mas a gente explica, aí eu coloco os vídeos lá das pessoas falando, aí eles assistem, nossa, eu não sabia, e procura entender, então isso é bastante importante, né? Muito. É isso que eu falei. A gente não precisa ser comunicador de ciência profissional para comunicar a ciência. Isso começa aí, nos grupos de família, nos almoços de domingo. A gente precisa saber explicar. E essa habilidade precisa ser ensinada, faz parte da nossa formação como cientistas. Não é porque a gente quer abandonar a carreira e virar youtuber, é a nossa formação. A gente precisa saber fazer isso e precisa fazer. Então, às vezes, a gente também precisa ser chato. E eu entendo perfeitamente que, né, ninguém quer ser o chato do grupo de família, mas não vai ter jeito, é nós. A gente vai ter que ser. Principalmente com as tias, né? Eu tenho uma tia que eu falo para ela que eu tô fazendo física. Ela me perguntou se eu sei produzir bomba.
Bom, tem isso e aposto que tem as que te perguntam também sobre energia e cura quântica. Exatamente, tem bastante. Aí não tem jeito, você vai ter que explicar. A mina da física perguntou como foi participar de um TED Talk. Legal, eu fiz dois, na verdade, eu fiz o TED USP em 2017 e eu fiz semana passada agora o TED São Paulo, virtual, né, que teve que ser. É divertido, eu acho que é uma ferramenta que tem muito alcance e eu fiquei muito feliz as duas vezes que eu fui convidada, porque o TED não é sobre ciência, o TED é sobre diversos assuntos e inclusive ciência é um dos que menos aparece, né? Então, quando o TED demonstra interesse em ciência, eu acho que é um bom sinal. É um sinal de que a ciência está chegando na população, está virando um dos assuntos que vale a pena conversar no boteco, né? Geralmente é futebol, política, economia. De repente a ciência chegou junto. Então eu acho que é um ótimo sinal. Tem até aquela iniciativa, né, que você, não sei se, acho que você é a diretora, que é o Pint of Science, não sei. Eu era diretora do Pint of Science até o ano passado. Esse ano eu passei o bastão e também foi uma experiência muito legal de levar a ciência para o bar, né? Funciona, as pessoas curtem. No Brasil foi o país que mais cresceu o festival. O Brasil é o país que tem mais cidades participando no mundo inteiro. Isso é bom, né? É muito legal, é muito legal. Acho que é um indício para a gente de que o brasileiro quer saber sobre ciência e não está conseguindo se informar, não tem onde se informar. Então, o Pint of Science é uma iniciativa que, para mim, é muito querida, né? E como todas as iniciativas. Então, já vou dar os disclaimers. Gente, nenhuma iniciativa é perfeita. Tá? Então tem muita gente que chega, mas o Pint of Science só faz em bar, o Pint of Science não faz em escola, o Pint of Science não faz na periferia. Porque não dá para fazer tudo. Então, assim, nenhuma iniciativa vai ser perfeita. O Pint of Science se propõe a trazer o cientista para o bar, é isso que o Pint of Science faz. E tem feito isso muito bem. Então, são iniciativas como essa que eu acho que realmente ajudam a levar a ciência para a população. Uhum. Deixa eu só colocar outra pergunta aqui. Aqui. Do Iago, você acredita que haverá um futuro para os... Você acredita que haverá um futuro para os cientistas das próximas gerações? Eu acredito que sim. Eu acredito também, mas eu acho que a gente tem que fazer força para esse futuro acontecer. Eu acho que a gente realmente tem que ser mais presente, porque existe claramente nesse governo uma iniciativa anti-ciência e que vai continuar cortando financiamento e não existe futuro para cientista sem pós-graduação. Então, se a gente não batalhar para ter essas bolsas de volta, para conseguir investir em ciência, aí eu começo a temer pelo futuro do jovem cientista brasileiro. Então, eu acho que eu acredito que a gente consegue reverter isso, mas a gente precisa ter um pouco mais de voz ativa na política. Eu sei que assim, ninguém gosta de fazer isso, é um saco, mas a gente vai precisar fazer. Até porque, né, você tem, por exemplo, políticas públicas não pautadas em ciência, isso é totalmente errado, né? Porque como é que você vai, por exemplo, como é que você vai fazer uma política para o Sistema Único de Saúde se você não sabe de saúde, se você não tem um consultor científico? Eu estava vendo que nos Estados Unidos, não sei se isso acontece sempre com o presidente, que ele também fala umas lorotas, mas eles têm um consultor científico, né? Tem. Não, eles têm, a gente não tem, os nossos parlamentares não sabem que eles podem se consultar com cientistas, eles não chamam cientistas. Isso foi uma coisa que mudou com a pandemia. Isso eu espero que seja uma lição e que seja duradouro. A gente nunca viu tanto cientista nas mídias, escrevendo artigo para jornal, aparecendo na TV, sendo chamado na Câmara dos Deputados e no Senado para falar. Então, eu acho que pela primeira vez, tanto a sociedade como as esferas de governo sentiram a necessidade de ouvir a ciência. E eu acho que isso é algo que a gente precisa levar. A gente precisa fazer com que isso continue. Isso não é só durante uma pandemia. Isso é sempre. Isso tinha que acontecer sempre. Mais uma pergunta aqui do Iago.
Espera só um minuto. Vixe, gente, lotou de perguntas aqui. Vamos lá. Coisa boa! Iago, para você, qual é a pseudociência mais mirabolante barra infundada? Ele acha que é a Terra plana. Eu acho que eu concordo com ele. A Terra plana é aquela que a gente chega e fala: como alguém pode acreditar nisso? Quando começou o movimento da Terra plana, eu achei que era hoax. Eu achei que era piada de algum adolescente que tinha começado com isso. Eu falei: gente, imagina, isso é ridículo, isso não é de verdade, ninguém acredita mesmo nisso. E daí eu descobri que não, eu fiquei assim, eu falei: não é possível, gente. Antes da Terra plana, eu acho que seriam ETs. Mas depois da Terra plana, eu acho que ela ganhou. Essa dos ETs eu acho incrível, né? Os caras saem de... fantasia, né? Sai lá de outra galáxia, vem até nós no planeta Terra, aí faz um Z no milharal, depois viaja nos luz e some. Parabéns para os ETs. Mas, é claro, né? Não é o que você faria se você pudesse ir para outro planeta. Ai. Uma pergunta aqui. Como não desanimar em meio a tantos ataques à ciência e à pesquisa? Indo em frente. A gente precisa continuar. Eu acho que como não desanimar? Assim, quando me convidam para fazer uma live legal com um monte de jovens que curtem ciência, quando eu tenho a oportunidade de falar na Câmara dos Deputados, apesar de tudo, é a primeira vez que isso acontece, quando me chamam para fazer programas de TV e levar essa mensagem para mais gente. Então, assim, hater sempre vai existir. Sabe, se a gente for desistir porque xingaram nossa mãe no Twitter, sabe, desculpa, cresce, né? Eu entendo que quem não está acostumado também a ser xingado no Twitter ou no Instagram, ou seja lá em que mídia, você começa a receber um monte de mensagem te xingando, mexe com a gente. É claro que quem não está acostumado olha para tudo aquilo e desanima, fala: também não faz mais nada, que se foda. Mas a gente tem que lembrar que é uma minoria barulhenta. Aquilo é uma minoria. A pessoa que se dá o trabalho de descobrir o seu e-mail, o seu telefone, ou te achar nas mídias sociais para te xingar, gente, isso é uma minoria. Eu tenho hábito, eu olho as mensagens todo dia, porque sempre no meio do hate mail tem pessoas legais, e eu não quero perder essas pessoas. E eu desenvolvi esse hábito de realmente dar risada. Então, tem alguns hate mails que são super agressivos, mas tem uns que são extremamente engraçados. Então, teve um que chegou outro dia que, sério, ele rendeu piada na diretoria durante uma semana, na diretoria do IQC, porque foi um cara que me escreveu assim: quando seu marido velho e gordo pegar Covid-19, você vai dar cloroquina para ele. Aí eu mostrei pro meu marido, eu falei: aí, até você tá levando por minha causa. E daí, claro, a diretoria inteira ficou durante uma semana. Qualquer coisa que ele falava, falavam: não, cala a boca, você é velho e gordo. Então, assim, você tem que rir, você tem que levar isso numa boa. Você não pode levar ferro e fogo, você fica doido, né? Você fica doido. Ou começar a responder para as pessoas, sabe? O pessoal me manda um monte de coisas. Sua burra, retardada, você não sabia que tem esse paper e aquele paper, quero ver você refutar isso aqui. Você vai querer, vai continuar querendo, porque eu não vou perder meu tempo com isso. Quando eu refuto as coisas, eu escrevo artigos. Né? Quer ver? Eu mando link. No máximo, eu mando link dos meus artigos. Então, mas isso é um aprendizado também. Eu acho que isso também faz parte. A gente acostumar que sempre vai ter um monte de gente te xingando. E saber que não é a maioria. Essas pessoas são só uma minoria barulhenta. É que nem aquele post, né? Você não refuta a ciência com mensagem do WhatsApp, com a sua opinião. Você refuta a ciência com uma ciência melhor, né? Exato. Então, sabe, tem coisas que simplesmente a gente não desanima porque a gente sabe que vale a pena e que tem muita gente boa que precisa da gente, que precisa da nossa mensagem e que vai apreciar. Vamos agora aqui para uma pergunta da doutora Daniela. O que você acha dessa polarização em torno da ciência que se encontra imersa nessa politização? É uma droga. É exatamente o que a gente estava discutindo no começo. Chega uma hora que você para de discutir ciência e você começa a discutir política e você nem percebe.
Porque a questão da hidroxicloroquina, por exemplo, ela já não é científica. É uma questão política, né? Os xingamentos que eu recebo é sua comunista filha da puta petralha. Entende? Ninguém vem refutar os argumentos que eu dei. É completamente ad hominem, sabe? E politizado, né? Então, isso é muito difícil de lidar. A gente tem que continuar defendendo a ciência. E o que eu faço quando alguém me fala, sabe, você só está defendendo isso porque você é contra o Bolsonaro. Eu falo, não, eu estou defendendo isso com argumentos científicos. O fato de eu ser contra o Bolsonaro é porque ele é um escroto. Mas isso aqui é porque eu tenho argumentos científicos. E dou os argumentos. E eu, claro, falo isso aqui brincando com vocês. Nunca vou falar isso em rede nacional na TV. Dá vontade, mas eu não falo. Aqui uma pergunta da... o trabalho com virologia... Quer dizer, ele trabalha com virologia, mas temo não conseguir financiamento na pós-graduação. Me enrosquei, tá doido? Virologia, né? Deve ser. Eu acho que todo mundo que está entrando na pós-graduação agora está passando pela mesma situação, falando, poxa, como é que eu vou fazer? E se eu não tiver bolsa? E por isso que eu falei, a gente precisa realmente ter uma voz ativa na política agora. Por mais que a gente não goste, não queira, não saiba, a gente vai precisar fazer para garantir o financiamento para os nossos pós-graduandos, para que a nossa ciência continue caminhando, porque senão a ciência brasileira vai acabar. E a gente vai ter pós-graduando dirigindo Uber, sabe? Isso não pode acontecer. A gente tem, sabe, pós-graduandos extremamente qualificados que são o futuro da ciência no Brasil e a gente precisa garantir investimento para essa garotada. Então, não tem outro jeito. A gente vai ter que brigar por isso e no pior momento, porque é um governo mais anti-ciência que a gente já teve. Gente, só lembrando, às 20 horas, agora está certo, às 20 horas, nós temos live lá com a Martins Cibele. Ela vai estar falando sobre pós-graduação em Química, acho que é sobre Química e bacharelado, vai ser muito legal. E ela perguntou assim, na sua opinião, como os estudantes de pós-graduação podem ter voz contra o corte de bolsas? Se organizando. A gente precisa aprender a se organizar como classes, como sociedades. Então, sabe, você é pós-graduando de uma universidade, junta todos os pós-graduandos, pede ajuda para a diretoria, sabe, pede de repente na sua cidade, tem mais universidades, a gente precisa aprender a se organizar em grupo para ter voz. É muito difícil ter voz sozinho. É praticamente impossível. Então, sabe, a gente tem a Associação Nacional de Pós-Graduandos, escrevam para eles, peçam ajuda, peçam orientação de como fazer, sabe? A gente precisa realmente se organizar e ter uma representação. Certo. Uma pergunta agora da Clara. Natália, como você acha que os cientistas podem ser mais empáticos com a população de baixa renda? Eu não consigo ver o restante da pergunta aqui. De baixa renda e adequar a sua linguagem a esse público. É difícil. A gente fala muito de letramento científico, mas a gente esquece que antes a gente tem que comunicar a ciência, como agora, durante a pandemia, para uma população que tem muita dificuldade com uma simples compreensão de texto. Então, fazer uma comunicação mais visual, mais vocal. Claro que agora a gente não pode ir nos locais, mas, por exemplo, a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas tem feito um trabalho aqui em São Paulo com associações de favelas. Então, eles falaram com o líder de várias favelas aqui em São Paulo e começaram a produzir material de Instagram super gráfico, assim, super visual, falando dos cuidados básicos de isolamento social, de higiene, e a resposta que eles tiveram do pessoal das comunidades foi ótima, disse que todo mundo adorou, as pessoas queriam mais, aí pediram para o presidente da Associação de Ciências Farmacêuticas fazer uma live com eles, e o cara foi lá e fez. Então é isso, sabe? É a gente ir atrás também. Porque eu lembro que quando o Flávio Emery, que é o presidente dessa Associação de Ciências Farmacêuticas, ele me procurou e ele falou, Natália, os meus alunos estão querendo fazer algum trabalho com favelas aqui em São Paulo.
você me ajuda? Eu falei, ajudo. Por acaso a minha mãe trabalha, né, com demografia de favelas. Então ela conseguiu os telefones dos líderes de comunidades, a gente juntou todo mundo, o pessoal adorou. Às vezes precisa ir atrás também, né? A gente precisa se movimentar um pouco. Natália, eu, a Cibele e a mina da física que estamos aqui assistindo, nós começamos agora a fazer divulgação científica através de lives, posts nos nossos Instagrams. Qual é a motivação que você daria para a gente? Não parem. Não interessa se o seu Instagram tem 1000 seguidores e você acha que isso é pouco, porque aquele youtuber ou aquele outro cara no Instagram tem 1 milhão. Dane-se, tem 1000 pessoas te ouvindo, tem 1000 pessoas que confiam em você para dar informação. Então, não desanime por causa de números. Às vezes, a melhor comunicação que a gente faz para 20, 30 pessoas e aquelas pessoas se tornam multiplicadores da nossa ideia. A gente não tem nem ideia de em quantas pessoas a gente realmente está chegando. Então, não parem, vão em frente. A gente precisa de multiplicadores, a gente precisa multiplicar essas ideias. Muitas vezes a gente deixa de fazer um trabalho de divulgação porque a gente acha que, mas já tem esse pessoal fazendo aí, para que eu vou fazer também? Porque precisa, porque nunca é demais repetir. E olha, a prova viva de que nunca é demais, quantos programas de TV, quantas lives, quantos artigos, quantos vídeos vocês já viram sobre o uso de máscara e a importância de manter a distância física. Ontem eu fui no mercado e na moça no caixa, no espaço onde ela fica sentada ali no caixa, tinha um vidro protetor, tudo bonitinho, para eu não ter contato com ela, só que atrás do vidro não estava só ela, estavam 3 moças juntinhas umas das outras, todas de máscara, mas super próximas umas das outras, conversando na maior fofoca e ainda pondo a mão na máscara para ajeitar. Então, assim, por mais que a gente fale e explique, a gente vai ter que falar e explicar de novo e de novo e de novo. E quanto mais iniciativas tiver, melhor. Repetir nunca é demais. Nunca. A gente acha que, não sei quem já falou disso, eu não vou fazer um vídeo disso porque isso já foi falado. Faça. Com certeza no seu vídeo vai ter gente que não assistiu aquele outro. Então, a gente precisa multiplicar a ideia. Muito obrigado. Vou pôr outra pergunta aqui agora, da Gabi. Como você avalia o impacto de pesquisadores como o Zanotto divulgando informações falsas na mídia? Gente, é a pior coisa que pode acontecer. Quando um cientista renomado pira e começa a falar loucuras na mídia, isso é a pior coisa que pode acontecer. Só podia ser pior do que isso que se fosse um prêmio Nobel. Não sei se vocês lembram quando o Luc Montagnier pirou e começou a defender a homeopatia. Né? Então, assim, é horrível, porque o professor Zanotto é um professor renomado, ele é um virologista reconhecido, e as coisas que ele tem defendido são absurdas, só que ele tem a credibilidade. Então, tipo, eu tive aula com o Zanotto, eu sou 1000 vezes júnior dele. Então, quando as pessoas veem o Zanotto falando e depois a Natália Pasternak falando, é aquilo que você comentou no começo do programa, Brito. Primeiro, parece 2 cientistas brigando. Né? E segundo, ele é mais sênior do que eu, muito mais. Então, as pessoas vão naturalmente, vou acreditar nesse cara, essa menina aí, quem é ela? Nem conheço. Né? Então, se eu não tenho, fazendo o meu backup, todas as sociedades científicas, será que iam acreditar na Natália Pasternak? Eu tenho uma argumentação muito boa, eu tenho os papers que já saíram, eu tenho a ciência do meu lado, mas as pessoas ainda estão acostumadas a acreditar na figura física, na figura da pessoa física, e não na evidência. Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Para as pessoas acreditarem na evidência e não na figura do cientista, que é meio que a figura do Messias, né? Para as pessoas começarem a acreditar nos fatos e não nas pessoas, elas precisam entender como é que os fatos são gerados, elas precisam entender o que são evidências. É um trabalho de formiguinha. E o estrago que faz quando um cientista conhecido fica pirado assim, é horrível, é muito difícil de desfazer. Natália, nós temos 1 minuto e meio para fazer o fechamento, porque o tempo passou e já vai dando 6 horas. E agora
muito obrigado aí por você ter aceito. Depois eu te mando mais um agradecimento no WhatsApp e faça um fechamento agora que temos 1 minuto. Faço. Peraí que eu quero achar o meu livro aqui para mostrar para vocês. Ih, saco, cadê? Achei. Então, Brito, obrigada por você fazer essa live. E como eu adoro conseguir falar para gente jovem que curte ciência, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes para mim como cientista, né? Espero que vocês consigam ser multiplicadores dessa mensagem, levem a ciência para dentro de casa, levem a ciência para os grupos de família, né? Sigam a gente lá no Questão de Ciência, porque a gente é carente, a gente gosta de garotada, né? Do bom sentido. E quem puder, que quiser saber um pouquinho mais, esse aqui é o livro que eu lancei, que eu não lancei em abril, porque eu ia lançar, mas aí veio a pandemia, que é o Ciência no Cotidiano, da editora Contexto, que eu escrevi com meu companheiro, que é o Carlos Orsi, que também é o editor-chefe da revista Questão de Ciência. E esse livro é legal. Oi? 10 segundos. E esse é para vocês mandarem no grupo de família.